né? Embora também, obviamente, também reavivou a oposição contra ele. Mas reavivou muito a imagem e o pensamento, digamos assim, né? A noção de Lula sobre o cotidiano do brasileiro, que estava para um domingo pós-Copa, né? Uma situação onde estava todo mundo meio que, como eu falei antes, de ressaca da eliminação da sexta. Isso me parece que para a questão política do Lula acabou sendo bom, porque coloca o nome dele em voga novamente. Ele já estava na mesma posição, Mário, porque no final das contas estava preso, continuou preso, mas do ponto de vista político é possível que, dependendo do discurso que os seus partidários façam, consiga, de alguma maneira, manter viva essa chama do Lula, enfim. Agora, obviamente também tem um lado B. O pessoal que é contrário ao Lula também reavivou, e a gente viu pelas redes sociais também, né, muita gente se manifestando, também reavivou seu anti-lulismo, digamos assim. Uhum. De um modo geral, é interessante que o pontapé inicial para discussão política nacional tomar corpo, no final das contas foi dado ontem, né, com o Lula. No final das contas, Mário, é como se ele ainda manipulasse, não, mas concentrasse os esforços, influenciasse como personagem principal da eleição, ainda que não venha a ser candidato, ou que, vindo a ser candidato, tenha sua candidatura impugnada, como o doutor Marcílio pode explicar melhor do que a gente. Antes de ir para Marcílio, mais uma pergunta, Marco, que eu tenho para você, é o seguinte: ontem houve muita confusão política, né? Gente comemorando, gente indo pegando bandeira, e aí houve de novo aquela história da confusão da rede social. Muita gente opinando e complicando a situação. Isso confunde demais a cabeça do eleitor, né? Para o eleitor comum, né? E isso talvez tenha sido uma, digamos assim, uma avant-première da própria eleição, como eu coloquei. Para o eleitor comum é interessante perceber o seguinte: o futuro é assim agora. Porque antes a gente tinha uma informação que vinha de um veículo oficial, seja uma rádio, fosse uma televisão. Principalmente a TV, né? Globo. Principalmente a TV, você tinha. E na TV você tem uma relação muito passiva. Porque você recebe a informação, você discute na sala de casa ou no círculo de amigos, mas você não tinha como recolocar a informação em voga para outras pessoas. A não ser que elas também escutassem a mesma informação vinda de uma fonte, de uma matriz. Agora não. As redes sociais, elas inauguram um processo dinâmico, né? de dupla mão, Mário, digamos assim. Eu tanto recebo informação como de alguma maneira recrio, repasso, reconsidero a informação. E aí o que é que ocorre? Esse talvez seja o que vamos ver na própria eleição, né? Na medida em que os candidatos também soltarem informações não só pelo guia eleitoral, mas por essa fonte de disseminação, o WhatsApp principalmente, mas Facebook, Twitter e outros. E isso vai fazer com que você vai ver muito disso, né? Informações que, para serem verificadas, vão demorar um tempo e que vão correr, ainda que verdadeiras como fake news, ou ainda que falsas como verdadeiras. Então, creio que isso foi ontem uma grande, digamos assim, um grande ensaio geral para a guerra de informação que vai ser essa eleição de 2018 e que já está sendo assim na Europa, em alguma medida, mas o brasileiro tem um agravante, Mário. Somos o povo que mais usa o WhatsApp no mundo, então isso, e o WhatsApp não tem condições de ser auditado, pelo menos até o presente momento, do jeito que ele está construído. Resultado, vamos nos preparar para a guerra de contra-informação, desinformação e informação ao mesmo tempo. Ô Marcílio, afinal de contas, vamos começar pelo primeiro ato. Foram 7 atos, eu contei hoje de manhã. O primeiro ato, que é o plantonista, né? Eu pensei que plantonista era só médico e agente jornalista que faz plantão. Mas juiz também juiz também faz plantão. O desembargador lá, Favreto. Ele podia ou não podia mandar soltar Lula ontem? Porque primeiro disseram que ele podia, depois disseram que ele não podia, porque arrumaram lá uma questão da Constituição. Podia ou não? Mário, é o seguinte, a gente está num momento político e muitas vezes, quando nós somos convidados a um veículo de rádio, as pessoas confundem muito seu ânimo político com a opinião de um conhecimento que você adquiriu de natureza técnica, que pode também estar equivocado, pode estar errado, né? Mas, assim, tomando a premissa de um estudante de Direito, e depois de ver tantos comentários hoje em redes sociais, em grupos de natureza técnica também, eu mantenho até alguns pontos que eu já tinha estudado ontem, até para título de aprendizado, que esse processo é um aprendizado. Aí vamos lá. O que é que acontece? Normalmente, Mário, quando o tribunal ele já publica quem são os desembargadores, os juízes,
os ministros que estão de plantão. Então você sabe já durante todo o mês quem está de plantão. Aí surgiu a primeira pergunta, esperaram um desembargador que foi um desembargador do TRF4 que foi filiado ao PT. Existem outros desembargadores que devem ter sido filiados a qualquer outro partido, que devem ter sido nomeados. Lá, o Alexandre de Moraes, por exemplo, foi do PSDB. Exato. E pelo plantão que é divulgado, eu posso saber o dia que ele está de plantão, né? Isso é algo comum no meio jurídico, né? Eu já sofri... As indicações de desembargadores, as indicações do Supremo, são indicações políticas. Todas políticas. Se não tiver alternância do poder, você passar, vamos dizer, um presidente ou seu partido passa 20 anos no poder, eu acho que ele nomeia quase a totalidade dos ministros da Suprema Corte, do STJ, dos TRFs, dos TREs, não todos, né? Mas o que depende da indicação do presidente da República. Igualmente com o governador de estado, que coloca conselheiro do Tribunal de Contas, que coloca que nomeia por último o desembargador do Quinto Constitucional. Isso acontece no meio jurídico. Então, obviamente, lá na frente, se o Marco Aurélio é nomeado pelo um presidente, por questão, ele vai, obviamente, vai se habilitar, vai passar pelo crivo, mas se o presidente nomeia ele vai ficar com aquela pecha, como tem o Marco Aurélio, tem um laço de parentesco com Fernando Collor. Mas nenhum ato até hoje dele maculou com relação à política. E como os outros 8 ou 9 ministros que foram colocados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, né? Ou seja, quase todo o STF está ali por nomeação do PT. Mas quando eles decidem contrários à prisão ou favoráveis à prisão de Lula, as pessoas elogiam, mas foram nomeados no governo do PT e pelo presidente do PT. Então, assim, esse preâmbulo é bom que as pessoas entendam como funciona. Quando o juiz está de plantão, um desembargador está de plantão, Mário, realmente a jurisdição, assim, urgente, emergencial é dele. Né? Qualquer medida ali emergencial é dele. Eu lendo a decisão do desembargador, ele alega a urgência da situação, da revogação da prisão, em virtude dos direitos políticos do presidente não estarem suspensos, porque não houve trânsito julgado, e começa o processo agora de convenção partidária, de atos de políticos, que é um argumento muito frágil, mas como os direitos políticos dele não estão suspensos, ele disse que ele poderia participar daqueles eventos políticos. Não é como as redes sociais colocam aí, não é o fato de ser pré-candidato, porque existe a figura do pré-candidato também, outra propagação enganosa. Não, e quer dizer que eu posso dizer que eu sou pré-candidato, eu posso sair da cadeia? Não é isso. Ele é pré-candidato, é uma figura que existe no ano eleitoral. É alguém que notoriamente está sob o crivo da lei, vários candidatos aí, pré-candidatos, já foram punidos, porque o partido não nega que ele é pré-candidato, ele é claramente pré-candidato e ele pode fazer atos de campanha de acordo com a lei 9.504, que é a lei das eleições. E aí, agora em julho, a partir do dia 20, começam as convenções e o registro. E aí o desembargador usou isso como motivo. Como o direito de Lula, os direitos políticos deles não estão suspensos, ele não teve uma sentença transitada de julgado, como diz o artigo 15, ele poderia participar desses atos e não estar encarcerado. Até porque ele tem direito de participar da convenção, de registrar. Aí se ele pode registrar. O registro dele aí sim vai ser indeferido hoje, porque ele está sem. A inelegibilidade dele está suspensa, ele está com o registro dele. Consequentemente, se ele não retirar daqui para o dia 15 de agosto, ele vai ter o registro dele indeferido. Mas o registro indeferido pode. O candidato pode fazer atos de campanha? Pode. Você já, como jornalista, vê uma série, agora mesmo teve uma eleição, se eu não me engano, aqui no Tocantins, eleição suplementar de gente que estava sem direito político e ganhou campanha, aqui no estado, nas cidades. É um erro da lei eleitoral, porque você era para ter registro e a campanha começar, 30 dias depois, para dar tempo de deferir e tirar aquela pessoa do páreo. Né? É um erro da legislação. Então, assim, se o argumento é frágil ou não do desembargador plantonista, é uma questão a discutir. Eu acho frágil isso aí, para ele conceder a liberdade por esse motivo. Mas aí, Mário, aí começa uma série de atrocidades. Você achava que ele não tinha... Não, ele poderia sim. Mas é frágil. O argumento dele eu considero frágil, mas desencadeou entre ser frágil ou não ser frágil, isso acontece no dia a dia do advogado, por isso que existe recurso. Quando você tem uma decisão
como você discutiu até no seu grupo, teratológica, ou que você acha absurda, por mais que absurda seja, existem recursos. Eu não conhecia esse termo, teratológico. É um termo que é uma usado coisa no meio absurda, jurídica, né? quando é uma decisão que você considera absurda, certo? Uhum. Mas não é, uma decisão absurda não deixa de existir. Agora, Marco, voltando para a questão, Marcelo já é teratológica, mas não deixa de existir. Ela ainda deveria ser cumprida. Ela existe, porque aí a lei determina, Mário, que se recorra. O que é normal naquele caso, só para concluir o raciocínio, tomou a decisão no dia de domingo, cumpre-se a decisão, remete no dia seguinte, o tribunal volta a funcionar. Se existia um desembargador responsável por aquele processo, encaminha para ele, isso acontece no nosso dia a dia, encaminha para o desembargador responsável, então, não há e ele poderia revogar hoje, não de forma monocrática. soltura imediata, mas encaminhar para o... Não, ele poderia... Não, no dia de domingo quem decide é o desembargador plantonista. Ele decide e você tem que cumprir. Mas ele pode decidir numa questão monocrática, derrubar uma decisão de um colegiado? Veja, Mária, aí é outra questão, aí você entra na discussão técnica, se é teratológica, se ele quebrou as regras do regimento, no dia seguinte encaminha-se ao desembargador responsável, que iria usar desses argumentos e iria revogar a decisão dele. Agora já imaginou, mas o sistema pega tem que nesse seu funcionar. raciocínio do que diz o trâmite aí, que Marcelo coloca, Marco. Então, ontem, vamos supor que a PF cumprisse lá o que o desembargador deveria ter cumprido. E aí hoje o outro vem e revoga e manda Lula voltar preso. Imagina a confusão nesse país. Mas esse é o que diz, isso é o que acontece no dia a dia de um advogado. Ele poderia revogar a decisão, conceder a liminar. No dia seguinte, hoje de manhã, remete ao desembargador responsável pelo caso. Ele, entendendo que a decisão é teratológica, que feriu o regimento interno, ou qualquer motivo que ele achou que não é pertinente à soltura, ele já ia revogar essa decisão. Ia levar o habeas corpus, ele ia revogar a decisão, depois levava o habeas corpus para o julgamento da turma. Embora se houvesse competência ou não. Agora, não se pode, eu nunca ouvi falar, e olhando os colegas nas redes sociais da área jurídica, não, até juízes, né? Nunca ouviu falar de alguém, de um juiz que ia executar, consultar o outro desembargador, que diz que não cumpra, da mesma ordem, que aí depois vem, aí para piorar, vem o presidente dizendo que houve um conflito, que não houve. Então vamos dizer, houve uma série de absurdos ontem. A primeira desse plantonista, aí vem Sérgio Moro, que não tem nada a ver mais com o processo, se mete na história, vem o Gerbrand, né, que é o outro lá. É o presidente, né? Não, é o relator. É o relator da Lava Jato. E por fim vem o presidente Thompson dá uma canetada. Então a gente ontem viu... como é que você dá aula de direito? Me explica aí. Olha, é interessante o seguinte, isso tem a ver com o que a gente vem discutindo no direito ultimamente. É uma bagunça mesmo. Isso ontem foi uma página feia. Muito feia, né? A gente vem vendo isso por meio, e tem um nome para isso, Mário, a questão da judicialização da política, né? Tem esses conceitos. Eu escrevi até um artigo hoje sobre isso. Pronto, a judicialização da política e o ativismo judicial, né? Que são conceitos que estão sendo usados para tentar compreender quando esses processos são atropelados e que acaba criando uma situação seguinte: você judicializa tudo na política porque a política não consegue resolver, por exemplo, algum entrave no Congresso, em vez de ser resolvido entre os pares, acaba sendo judicializado por tribunais são provocados a opinar e decidir. Não já existe uma discussão, não, por exemplo, nos cursos de direito, de criar uma cadeira chamada judicialização da política? Olha, é interessante. Porque, meu amigo, ultimamente só tem isso. Tem. Inclusive, isso já é cadeira de pós-graduação e, por exemplo, pra você ter uma ideia, não só em direito. Você pega na graduação de ciência política, e eu ensinei essa cadeira agora, nesse semestre, no 5º período de ciência política da ACES. A cadeira se chama judicialização da política. Nas pós-graduações de direito constitucional, direito público em geral, já tem, né? Porque há uma grande gama de... Aliás, um dos maiores autores no Brasil sobre judicialização da política é o Luiz Roberto Barroso, né, que hoje é ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. Para você ver que não é um assunto de hoje, mas que no Brasil, né, tem tomado um desdobramento muito grande. Além disso, é como disse o doutor Marcílio, você tem uma situação que passa por uma tensão na hierarquia da justiça e no procedimento, e tudo que a justiça tem é o procedimento, Mário, né? É muito importante dentro do Poder Judiciário a ideia de hierarquia, de procedimento, do rito, porque é isso que garante a estabilidade e a segurança jurídica. Uhum. E sem essa segurança jurídica, e é essa que a gente pode especular aqui, o que o doutor Marcílio colocou é, realmente, sendo cumprida a decisão, imagine um imbróglio, tira o Lula da cadeia, tem uma manifestação na frente para recepcioná-lo, algo parecido. Não, já imaginou? Depois
depois ele Lula volta. vai lá, faz aquele comício. Lá em... Onde quer que seja. Onde fosse Curitiba, São Bernardo do São Bernardo, Campo. fazer aquele comício, e quando fosse hoje, Lula volta. Imagina o plantão rolando. Pam, 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 pam. Isso teria A uma... marmelada ia ser menor. Outra mas ia ser mas, outra, assim, mas eu tô falando do caos instalado. Socialmente seria pior. Mas juridicamente seria legal, assim. Você não... Mas desde que tivesse só ontem cumprido a primeira decisão. Veja, eu nunca ouvi falar de um desembargador determinar coisa. que alguém fizesse a expedição de alvará de soltura, ligar para o delegado, ligar para o juiz da execução, que eu não sei nem se é Sérgio Moro, que é outra discussão que eu não vejo ao caso, que eu nem sei, e determinar que se cumpra uma decisão dela e o juiz ou o delegado dizer, não, eu vou analisar se eu vou cumprir. Isso é uma quebra do Estado, certo? Isso é uma quebra do Estado. Você não... Os professores, desde o primeiro dia de aula de direito até hoje, o que é que se diz? Mas, doutor, isso é uma decisão absurda. Qual a resposta que se tem? Recorra. Decisão judicial se cumpre, Se cumpre. Essa é a resposta. Tá? Então, padrão. assim, por mais absurda que fosse a decisão, obviamente uma decisão que extrapola toda a legalidade, um juiz não pode mandar que você assassine outra pessoa. Uhum. Isso é diferente. Né? Mas quando você dá uma decisão motivada, ou seja, fundamentada, os motivos que levam ele a dar uma expedição de alvará de soltura para alguém que está numa execução provisória, para que as pessoas não achem que é uma defesa aqui ao ex-presidente Lula, poderia ser, leia-se Lula, se você leia-se Marina, leia-se Bolsonaro, leia-se Aécio Neves, leia-se quem você Cunha, quiser. Qualquer um. Se você expede um alvará de soltura para alguém, você tem que cumprir. E não você tem que alguém cumprir. da Polícia Federal, Questionar. Sérgio Moro, Você imagina se Sérgio Moro manda um e-mail, não cumpra, aí o outro vem e não cumpra. Agora esqueça que é Lula, vamos dizer que eu se fosse advogado do caso e fosse um parente seu, Mário, eu comunicasse a você que o desembargador deu um alvará de soltura para liberar um amigo, um parente seu que você contratou um advogado. E eu com esse alvará de soltura, de repente você estivesse aqui e alguém dissesse, não vou cumprir. Eu não vou cumprir porque eu acho que você não era competente. Aí lá vem outro desembargador que não estava de plantão, de férias, diz não é para cumprir não, sem ser questionado formalmente. Aí vem o presidente, para piorar a técnica jurídica, ao meu ver, desculpa a audácia, diz que há conflito. Conflito positivo de competência é quando há duas decisões ou quando há dois juízes dizendo competente. Ali não havia duas decisões, só havia uma decisão. Né? Só tinha um desembargador de plantão, não tinha dois, que cada um deu uma decisão. Então onde está o conflito? Não há conflito, nem negativo nem positivo. E aí eles depois dizem, não, por a situação não ter sido regulada pelo regimento interno, porque o regimento interno, quando nos casos omissos, aí realmente o presidente entra. Se for nesse aspecto, tudo bem. Em caso de omissão do regimento, o presidente tem que tomar a rédea do negócio e chega lá e dizer como é que tem que ser feito. Isso aí está correto. Só que ele colocou a questão de conflito. E, pelo menos, muitos juristas, Brasil afora, acharam um absurdo ele falar em conflito, porque não haviam duas decisões em curso. Havia alguém que não estava de plantão que disse que não era para cumprir. E nesse intervalo o Favreto estava fazendo outras Por isso que decisões. Por 3 vezes, eu acredito que por 3 vezes ele reiterou que não tinha hierarquia, que ele era o competente naquele momento e que ele não havia conflito de decisões. Então, e ontem, obviamente, a gente está no período eleitoral, as opiniões aqui, elas emanam muito, ou elas são ouvidas muito com o aspecto emocional das eleições de outubro. Eu estou falando aqui se fosse Bolsonaro. Pois é, não e concordo. hoje, quando eu divulguei a informação que vocês viriam para cá, aí eu recebi um WhatsApp que dizia o seguinte: bote alguém anti-Lula na bancada. Eu disse, meu amigo, a gente não vai debater a favor de Lula, não. A gente vai debater a questão do trâmite e as consequências políticas com o professor Marco Aurélio. Vamos fazer um breve intervalo. Antes disso, nós temos mensagem aqui do Paulo Nailson. Valeu, Paulo, um abraço para você. Do Wesley, do Luiz Carlos, está mandando um abraço para o Marcílio. Também o Abdias Félix, também aqui na audiência, um abraço. Alex Monteiro, excelente tema, abraços aí para Marco e para Marcílio. Professor Arquimedes Fabrício também está ouvindo. O Adjar Soares também está ouvindo. O Paulo Henrique também está ouvindo. Mandando um abraço para vocês. O Josimar Cordeiro, a Renata Torres. Ora, a audiência hoje está topada aqui. Eu tive que arrumar outra folha para anotar o nome do povo, que essa não deu. Tem muitas perguntas aqui para vocês após o intervalo. Eu queria também saber de vocês, para começar com o Marco no próximo bloco, se foi tudo caso pensado ou não. Eu vou explicar depois, quando a gente voltar do intervalo. Panorama Entrevista.
As emoções do Brasileirão 2018 você já sabe. A melhor cobertura é com a Globo FM, com todos os jogos dos clubes pernambucanos. Oferecimento Caruaru da Sorte, realização ICIA, Instituto do Câncer Infantil do Agreste. Autorac, seu Hyundai 0 km e seu seminovo com as melhores condições de financiamento e garantia. Stani Piscinas, desde 1999, dando um banho de qualidade. 3722-3918. Ovinho Novo, pronto para comer. À venda no Unicompra e Bonanza do Maurício de Nassau. Tudo na mesa é fã de Camponesa. Loque, aluguel de carros em Caruaru. Ligue 3727-4999. Chegou a hora de você estudar em um centro universitário de qualidade internacional. Faça sua transferência para o Unifavip Widen e aproveite vantagens exclusivas. Bolsa de até 30% de desconto e isenção de matrícula para você transferir agora. Conte ainda com uma infraestrutura moderna, professores de excelência e diversos benefícios internacionais. Transfira já seu curso para o Unifavip Widen e aproveite essa oportunidade. Nas férias, prepare-se para mais uma aventura com essa família cheia de superpoderes. Não perca Os Incríveis 2. Ele tá excelente. É o quê? Olha o biscoitinho. Agora a família ganhou um novo herói. Garanta seu ingresso pela internet ou nas bilheterias do cinema. Aproveite o super combo com brinde do filme. Saiba mais em centaplex.com.br. Se tem sessão, tem diversão. Panorama Globo FM. Oferecimento Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região do Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, 50, Maurício de Nassau. A ETPC, trabalhando para garantir os avanços na mobilidade urbana e no transporte público de Caruaru. Wizard, a maior escola de idiomas do Brasil, agora em Caruaru. Matrículas abertas. Ligue 3721-2315. Almoço executivo com tradição e qualidade de segunda a sexta no Via Regional. 18 anos atendendo aos mais exigentes paladares. Panorama Entrevista. Muito bem, estamos de volta com o panorama de hoje, debatendo o vai e vem ontem envolvendo o ex-presidente Lula, com Marcílio Kumaru, que é especialista em direito eleitoral, e também com o Marco Aurélio Freire, que é professor de ciência política da Faculdade ACES UNITA. Temos muitas mensagens aqui. A primeira é um áudio do Vitor, do bairro Santa Rosa. Vamos ouvir aqui o áudio do Vitor. Olá, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Mário Flávio. Boa tarde aos seus entrevistados. Eu gostaria de dizer que o que ocorreu ontem foi algo muito preocupante, porque eu nunca vi num país um juiz desobedecer a ordem de um desembargador, porque houve ontem um desrespeito à hierarquia, porque quem mandava no momento era quem estava acima do juiz, era o desembargador. Portanto, ficou mais claro que eles estão perseguindo Lula de todo jeito. E o que eles querem mesmo é impedir que Lula seja candidato, porque sabe, se Lula for, Lula ganha. Muito bem, a mensagem aqui do Vitor, o Vanderlei Bernardo, taxista, diz: o desembargador queria beneficiar o amigo dele, que está preso com vários inquéritos e processos, ainda quer voltar a ser presidente. Aqui a mensagem. Outra que chega: boa tarde, o estamento burocrático está em absoluto desespero na tentativa de impedir Bolsonaro de ganhar a eleição. O estamento burocrático. Que estamento burocrático, hein, Marco? Estamento é uma ideia em ciência política, vem do Weber, usava muito, né? Max Weber, um grande clássico para quem já estudou ciência política. Estamento seria a estrutura geral do Estado, digamos assim, nesse sentido que ele quer colocar. Como ele coloca estamento burocrático, é a burocracia, seria o Estado. Vou explicar rapidinho aos ouvintes. Ele volta aqui, diz que Bolsonaro foi o primeiro a receber em detalhe. Veja o que está acontecendo no Brasil. Assim que Disseu foi solto, próximos dias ocorrerá o encontro do Foro de São Paulo. Zé Disseu está lá. Boa tarde. Ele diz aqui que estão querendo prejudicar o Bolsonaro, né? Quem mandou essa mensagem foi o Bruno Henrique. Já a Simoninha Xavier, boa tarde. Toda essa celeuma só prova que o Estado de Direito do Cidadão anda fragilizado. A jurisdição que vale hoje é a do senhor Moro. Estamos diante de uma quebra de Estado e visivelmente num golpe político grave. Que Deus seja por nós e isso não vire rotina. O Ruizinho Rosal, boa tarde, manda mensagem aqui. Também quem está na escuta aqui participando é a Patrícia Carvalho, ela que é nutricionista. Dr. Kleber Figueiredo disse: boa tarde, eu queria que o judiciário tivesse metade dessa celeridade o tempo todo. É o Kleber Figueiredo aqui.
nós tivemos aqui um áudio e uma opinião. Um ouvinte, Marco, dizendo que o Lula, existe uma tentativa de impedir o Lula de ser candidato de todo jeito, e o outro ouvinte, esse ouvinte foi o Vitor, e o Bruno Henrique dizendo, não, a tentativa aí é para prejudicar o Bolsonaro. Eu vi esses dois argumentos nas redes sociais e acho que eles se encontram, Mário. Olha, os mais lulistas, né, digamos assim, obviamente estão acusando, né, uma espécie de perseguição. Esse é um discurso geral que inclusive, é um discurso que está sendo bem conduzido pelo PT em geral, e é um discurso que pode pegar bem no eleitorado, né, principalmente quando você vê esses imbróglios, esses problemas de ativismo exacerbado. Por outro lado, o pessoal mais a favor de Bolsonaro também entrou com esse mesmo discurso é o Vitor, não, no texto. O do Bolsonaro é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, eu vi esse mesmo discurso colocando exatamente isso. Olha, o Estado Democrático de Direito está usando de sua prerrogativa para beneficiar a reentrada do Lula na eleição, porque o Bolsonaro é o primeiro lugar nas pesquisas sem o Lula. De um modo geral, isso indica o quê? Uma crise desses dois lados na confiança das instituições, né? Sempre os dois lados achando que as instituições são contra o próprio processo, e isso indica também a dificuldade que o centro político vai ter, Mário, porque veja como esses dois polos se afastam do centro do poder, do centro da discussão, se afastam das instituições, né, reclamando das instituições, né, apontando, né, juízes de um lado ou juízes do outro, né, e isso vai minando as instituições. Ao mesmo tempo, o centro político, representado aqui por uma série de outros candidatos, desde o Ciro Gomes até o Amarino, o Alckmin, o Amoedo, enfim, outros, como eles vão ter dificuldade de conseguir penetrar no eleitorado com discurso de moderação, né? Isso indica uma ideia de que essa eleição pode ser polarizada e radicalizada, né? Em extremos, e isso você veja como quem vai ficar no meio do processo são as próprias instituições do Estado Democrático de Direito, que estão sendo questionadas a partir de seus membros, né? Como de um lado você vê a crítica de que o desembargador foi do PT, como de um outro lado você vê a crítica de que a família de Sérgio Moro trabalhou, o pai dele, acredito, para o PSDB, e assim por diante, sucessivamente. E, aliado a um ativismo judicial que a gente nota, ou pelo menos de uma quebra, daí era quase uma atrapalhada entre os membros do próprio Poder Judiciário, isso enseja toda essa inspiração de teorias, Mário. Resultado, eleição polarizada, descrédito das instituições e um problema para o centro político, Mário. O pessoal aí vai precisar ver como vai penetrar no eleitorado com outro discurso. É verdade. Ô Marcílio, aí ontem uma associação dos juízes emite uma nota enorme dizendo que tem que soltar o Lula. Aí a União dos Juízes emitiu outra nota também enorme, dizendo que ele tem que se manter preso. Os juízes deviam estar opinando nesse caso? De forma alguma, Mário. De forma alguma. Eu acredito que ninguém na vida é imparcial, né? Até pela sua vida, pela sua história, pelas suas amizades, uma série de fatores que lhe levam a ter um posicionamento. A sua família, obviamente esses posicionamentos podem ir mudando a partir da sua vivência, convivência e experiência, mas a premissa básica da imparcialidade, ela tem que pelo menos ser aparente, né? Eu tenho que acreditar que há uma imparcialidade aparente na condução de um processo ou na condução de um julgamento, independente se está certo ou está errado, se é teratológico ou não. Se espera que os magistrados não se exponham dessa forma. Obviamente, há um bom tempo, você já percebe claramente os posicionamentos e o que é que está por vir quando se está com algum juiz. Ou seja, quando você cai na mão de tal juiz, as pessoas porque a pessoa é do partido A, vai levar caceta ali e tal. Isso é um inconsciente popular muito ruim. Mas isso também passa da ilação, tão somente. A partir do momento que já se expressa. Eu estava vendo uma das suas notas que a maioria de alguns juízes é formado de uma sociedade formada de professores, ex-advogados e ex-juízes. Aí tudo bem. Ex-magistrado não está impedido de estar dando opinião porque já foi magistrado. Agora, um magistrado que esteja atuando com esse posicionamento favorável ou não à libertação, especificamente de alguém, isso é muito ruim. Outra página muito ruim para a democracia e porque não se viu esse posicionamento com outras pessoas, com outros políticos que conseguiram o alvará de soltura ou que não conseguiram. Não se viu esses posicionamentos dessas situações. Ou seja, a fulanização
do processo jurídico é um risco à própria democracia, né? Nesse sentido, né? Quer dizer, você fazer... É uma confusão danada, porque você imagina, para o eleitor comum, para a gente que trabalha com isso, eu fiquei confuso, porque metade do juiz emite uma posição, outra metade emite outra, quando a posição do juiz é justamente ficar no meio, né? E não se... Pelo rito processual, o juiz tem que ser provocado, né? O que a gente ensina na faculdade? O juiz tem que ser provocado, o judiciário é provocado. O que é provocar o judiciário? É que quando ocorre algum ato, as partes, né, ou o Estado, através do Ministério Público, eles vão e seja a provocação judiciária, entram com ação e pedem medidas Falando ao de juiz. provocação, professor, qual é o que é que o professor está ensinando na faculdade que está valendo para o mundo real? Pois é, por causa disso. Também. Posicionamentos políticos em cima do jurista O senhor dando aula já lhe chamaram de coxinha ou de petralha? Não, mas o que dizem é assim, professor, a fala é sempre a seguinte, professor, na prática a teoria é outra coisa, né? Eu sei como é. Mas isso é difícil. Mas hoje está bem Tá pesado, bem complicado. Viu? Olha, o Gibson Andrade mandou um áudio aqui, vamos ouvir o que diz a ele. Olá, meu amigo, boa tarde, Gibson. Boa tarde, Mário Flávio, a todos os entrevistados, ao professor Marco Aurélio, aqui é Gibson, tudo bem? Tudo bem. Ontem foram abertos vários precedentes muito perigosos no processo penal brasileiro, viu? Pronto, a opinião dele aqui, o Ricardo Martins, decisão judicial não se questiona, se cumpre. Não só advogado, se um juiz não respeita a hierarquia de um tribunal, imagine um cidadão jogado no meio destas aberrações. Eu aqui fico só olhando sem saúde, educação, segurança, o Brasil triste. É o Ricardo que manda a mensagem. Como é difícil a situação do nosso país. Quem defende bandido e querem um Brasil melhor. Depois das eleições, Lula será esquecido. Não tem um candidato. Imagine se tivesse. Olha, manda aqui a mensagem. O futuro do Brasil depende de uma coisa só: conseguir manter a ordem até as eleições, não se deixar conduzir nem por aqueles que querem o caos para precipitar um golpe militar, nem pelos que querem um golpe militar para justificar o caos. Nunca o sangue frio foi tão necessário. A situação é tão grave que ficar nervoso tornou um luxo suicida. A mensagem aqui que manda o ouvinte, né? Temos mais um áudio aqui do Samuel Jonas. Vamos ouvir o que diz o Samuel. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Mário. Mas, e afinal, o desembargador tinha autoridade para fazer o que fez? E Sérgio Moro tinha autoridade para desfazer o que o desembargador fez? Não. Quem nesse ponto aí tem autoridade para fazer alguma coisa? Ele tinha. Agora, pelo que eu li na internet, a defesa do Lula cometeu uma falha na questão do citar o Sérgio Moro, né? Da indicação da autoridade coatora. Deu argumento para ele... Deu argumento para ele se manifestar, né? Mas como diz o Dr. Marcelo colocou bem desde o começo. Desde o começo, você pode questionar, enfim, decisão judicial pode ser questionada, sem nenhum problema. Agora, aquela primeira medida, né, ela tivesse sido cumprida, hoje provavelmente seria reformada, sem nenhum demérito, e ao mesmo tempo evitaria também essas manifestações. Vejam só, o Favreto fez 3 vezes, né, por 3 vezes reiterou a sua decisão, cumpra-se 1 hora, deu prazos de hora, não foi cumprido. Isso é ruim para o próprio tribunal, e também porque o que se vê também na internet é que parte de alguns procuradores, juízes, enfim, pessoas do judiciário, advogados também, iam peticionar contra o Sérgio Moro no CNJ, do outro lado alguns contra o Favreto, e assim você tem uma guerra sendo traduzida para dentro do próprio, levada para dentro do próprio caminho, para a própria estrutura da justiça, e enfim, vamos ter desdobramentos disso sim. Talvez eles não sejam tão midiáticos, mas no âmbito do CNJ nós vamos ver um pouco dessa guerra, né, dessa crise institucional ocorrendo. O que eu estava vendo as decisões do desembargador Favreto, né? E eu acho... Até ontem eu nunca tinha ouvido falar nesse Favreto. Eu acho que aquela... O Brasil inteiro. A autoridade coatora já não era o juiz. Eu acho que era o tribunal, porque o tribunal que decidiu a prisão, eu acho que só cabia ao STJ por isso. Porque o tribunal já tinha decisão. Agora ele argumenta muito bem num ponto lá. Essa prisão dela, essa execução provisória deve ser motivada, tem que ter seus argumentos, deve ser motivada. Você não pode automaticamente mandar a presidência sem dizer os motivos. E eu acho que o TRF prendeu Lula automaticamente, porque ele disse, por não caber, por ter uma súmula aqui, que decisão de segunda instância, que já exauriu seus recursos,
prisão imediata, e não motivou. Essa súmula do TRF, ela não se sobrepõe ao código e não pode sobrepor ao que diz o STF. Não houve desobediência nenhuma ao STF. O STF nunca determinou a prisão do ex-presidente Lula, só negou a prisão dele. Ao contrário, se houvesse uma súmula hoje do STF, pelos votos que existem, inclusive da ministra Rosa Weber, estava 6-5 favorável à não prisão. Porque ela disse que, em princípio, ela respeitou o colégio e foi na linha deles. Mas ela disse que se fosse algo em tese ou para todo mundo, a decisão dela era não cumprimento da prisão. Só que naquele caso o STF negou. Então não houve uma afronta a uma súmula do STF em momento algum. E, ao meu ver, como estudante, como aprendiz desse processo aí, realmente eu acho que caberia o HC já ao STJ. Mas não foi isso que foi discutido ontem nas decisões. Foi uma série, ao meu ver, de lambanças, de conflito de competência e tal, e nem se discutiu tecnicamente. Isso hoje, Maria, ser desfeito por uma série de erros que os desembargadores apontaram, que esses erros deles também poderiam ser passíveis de recurso. Né? Alguém pode entender que o desembargador plantonista estava correto. Isso é o processo. Marcílio, dentro desse universo que nós vivemos. A gente tem uma pergunta aqui do Everton, né? Antes eu vou ler a mensagem aqui do André Tenório, que disse que essa atrapalhada de ontem só mostra o quanto o judiciário está contaminado pela política e dividido entre os prós e os contra o PT e contra o Lula. E Everton tem uma pergunta aqui. Mário, boa tarde. Afinal, Lula pode ser candidato ou não? Está todo mundo em dúvida. No próximo bloco, Marcílio vai responder. Panorama Entrevista. Faça da sua pausa do almoço um momento recheado de tradição e qualidade. Usufrua dos pratos executivos do Via Regional de segunda a sexta. Se preferir, solicite pelo telefone 3721-9988 ou pelo iFood. Via Regional. São 18 anos, atendendo aos mais exigentes paladares. Sua saúde é o que mais importa. O Métodos Gráficos realiza ecocardiograma, teste ergométrico, mapa 24 horas, Holter, MRPA, polissonografia e cintilografia miocárdica. Realizamos todos os exames cardiológicos em um só lugar. Ampla rede de convênios. Métodos Gráficos. Rua Aires da Cunha 220, Maurício de Nassau, Caruaru. Fone 3137-9008. Responsável técnica Maria do Carmo Leal. Panorama Globo FM. Oferecimento. Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região do Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, 50, Maurício de Nassau. A ETPC. Trabalhando para garantir os avanços na mobilidade urbana e no transporte público de Caruaru. Wizard, a maior escola de idiomas do Brasil, agora em Caruaru. Matrículas abertas. Ligue 3721-2315. Almoço executivo com tradição e qualidade de segunda a sexta no Via Regional. 18 anos atendendo aos mais exigentes paladares. Panorama Entrevista. Muito bem, estamos de volta aqui no Panorama Entrevista de hoje, debatendo o vai e vem do Lula ontem, né, naquela história, tá preso, tá solto, tá preso. Fizeram até uma brincadeira dizendo que parecia o Chicó do Alto da Compadecida. Para falar sobre esse assunto aqui, o professor Marco Aurélio e o advogado Marcílio Kumaru. Um abraço para o Gui, também para o Armando Roque, tá com a gente aqui, o meu amigo Fred, o Paredão Fred, também o meu amigo Roquinho, né, que é fã do Bolsonaro, o André Tenório, o Everton Pierre, Everton também, Ricardo Martins, Gibson Andrade, Manuel Silva, Patrícia Carvalho, a Simoninha Xavier, o Ricardo, o Ruizinho Rosal, o Bruno Henrique, o Vitor do Santa Rosa, o Marcelo Silva, a Dia Soares, a Luciângela, o Vanduí Braga, alô Vanduí, um abraço, o Wesley e o Paulo Nailson. Daqui a pouco eu leio mais nomes aqui da galera. O magistrado disse que o cara aqui disse que ele é petista, enfim. Ô Marcílio, o Everton perguntou no bloco anterior, e aí, Lula pode ou não ser candidato? E você toda vez que vem aqui responde isso. O que acontece tá na lei. Essa lei foi alterada em 2009, a lei 9.504, artigo 16A. Então, o candidato, Lula pode participar, eu vou dar um contexto maior. Vai começar as convenções. Lula pode fazer a convenção, participar da convenção sem estar presente, a lei é omissa. Então ele poderia estar lá e ter o nome aprovado.
participou da convenção, tem um nome aprovado. Aí chega dia 15 de agosto, Everton, e aí começa o registro, a propaganda. No dia seguinte ele já começa a ser, quando termina as convenções, começa o processo de registro. E aí ele pode registrar? Pode. Registrar a candidatura. E se ele tiver... Então quer dizer que a candidatura dele vai ficar dependendo de uma decisão judicial eleitoral. Sim. Ele vai preencher a documentação do registro, vai faltar a ele uma certidão que ele está elegível. Então ele tá com a inelegibilidade dele presente por ter uma decisão de segundo grau, criminal de crime de corrupção. O que é que acontece? Aí o TSE, de ofício, ou por provocação do Ministério Público ou de qualquer outro partido, vai julgar o registro dele. Isso é com o TSE? O TSE. E aí pode indeferir. E aí é que aí vai indeferir vai o registro. valer ou não a questão da ficha limpa. Aí automaticamente eles vão indeferir o registro se ele não conseguir suspender essa inelegibilidade até o dia do registro. O que é que acontece se ele tiver com o registro indeferido? A lei eleitoral, por erro dela, se faz o registro, já começa a campanha. Então ela não dá esse espaço para você indeferir e tirar alguém da jogada. Uhum. Então, para não ter o risco de alguém reverter essa situação e depois não poder fazer nova eleição, os atos de campanha podem acontecer. Mas não é arriscado ele prosseguir sabendo que ele pode estar excluído do pleito? É arriscado. Ele pode substituir 20 dias antes das eleições por outro candidato. Então quer dizer que Lula pode ser candidato até 20 dias antes no final do TSE. Ele não é candidato, ele aí pode troca. Substituir. Até os 20 dias não antes. Não é possível. E aí cria... Vai ser uma bagunça. Aí então o registro... Aí vou entrar na caráter opinativo político. O registro da candidatura dele faz mal à segurança jurídica do processo eleitoral? Faz. Se fosse opinar de forma fria ao Partido dos Trabalhadores, era bom o registro da candidatura de Lula? Não. Ela cria um tumulto. Tá, mas aí eu, gostando ou não da candidatura dele, ele pode registrar? Né? Pode. Entendi. Agora, ele vai manter a candidatura dele, aí não se sabe. Uhum. Se fosse hoje, o registro dele seria indeferido, porém não impede que ele realize propaganda. Uhum. Só que aí a gente só tem 45 dias entre esse espaço e as eleições. Se o TSE não... Agora, como é que ele vai realizar propaganda preso? Aí é uma das principais perguntas. Ele não pode estar, a carceragem na execução da pena dele, ele não pode estar fazendo propaganda lá, nem levar a equipe de filmagem. Eu acredito que ele tem muito material impresso, gravado, só que a material dele impresso, ele pode colocar a foto dele, porque geralmente é uma montagem com os candidatos que ele está ali. Eu acredito, Mário, que o Partido dos Trabalhadores, isso aí é uma suposição, que o Partido dos Trabalhadores quer fazer esse registro. Porque pelos índices das pesquisas, por mais erradas que estejam, é muito melhor você estar associado a um candidato que tenha 30% do que você associar a um candidato que tem 2%. Pelo menos para os proporcionais e dependendo da região. Já em Pernambuco, a influência do ex-presidente é muito grande. Uhum. A prova disso não é uma opinião. A prova disso é que tanto os 3 principais candidatos, o professor Marco Aurélio, querem o apoio dele pelos índices das pesquisas. Professor, isso que Marcelo coloca, né? Uma coisa é certa. O Lula é o político mais forte desse país. O Lula é o personagem principal da eleição e como a gente começou o programa, dentro até do que o doutor Marcelo coloca, para mim é como se a eleição fosse inaugurada ontem, Mário, no sentido do cotidiano, né? Do eleitor comum, daquele que passa o ano todo fazendo seus trabalhos, lutando pela sua vida, pagando os impostos. Esse sujeito, essa pessoa, estava preocupada agora com a Copa do Mundo, estava preocupada com São João, né, tentando, né, obter alguma alegria desses eventos, né? E agora sim, começou a eleição ontem, porque uma vez que a Copa termina e o país não tem uma grande pauta mais para trabalhar, ontem foi meio que inaugurada essa pauta. Todo mundo, de certa maneira, ficou ciente do processo eleitoral, das circunstâncias dele e acaba se opinando ou se manifestando. E isso mostra que o poder que o Lula tem no sentido do nome, né, da figura, né, tanto para o bem como para o mal, de conseguir ser o carro-chefe, né, de todas essas, o destinatário final de todo esse debate. No final das contas, indica o seguinte, e talvez por isso o PT insista na candidatura, apesar de todos os entraves colocados aqui, é justamente pelo fato de que é muito melhor estar realmente associado a alguém que tem uma capacidade de trazer o debate para
para si, ainda que tenha uma pauta negativa gigante. O problema do Lula é a classe média do sul do país, que rejeita ele em torno de 60%, segundo as pesquisas, mas ainda assim ele consegue, trabalhar com o seu foco das eleições, e isso pode ajudar muito na campanha proporcional. Não acredito eu, particularmente, que ele consiga manter a candidatura até o fim, mas com a possibilidade da substituição, você pode influenciar muito o papel da eleição, e a eleição ficando em torno de Lula, por que pareça, para o centro é horrível, para Bolsonaro não é tão ruim, porque o Bolsonaro pode se apoiar numa ideia de ser o antipetista. Tem gente que defende a tese que um depende do outro. Em certa medida para sim. manter uma polarização do discurso, sim. E o centro, sim. Esse vai ficar com um problema enorme por tudo que a gente viu. E ontem a gente já notou. Qualquer um moderado que tente falar vai ser logo taxado de petista ou antipetista, né? Quer dizer, qualquer uma pessoa que vem, inclusive com análise mais técnica no meio do processo eleitoral, se for polarizado, vai ser engolido por esse processo. Ô, Mário, vamos ter uma dificuldade muito grande. Esse debate é o seguinte, eu acho que não é pertinente. Hoje houve, eu acho uma ascensão, pelo menos no nome dele, novamente, por culpa do judiciário. Eu acho que não é pertinente a justiça brasileira, tendo um caso como o do ex-presidente Lula, ou qualquer outro presidenciável que tenha um índice de popularidade alto, para governador também, para prefeito também. Se hoje saísse uma prisão de Jair Bolsonaro, ele segundo lugar nas pesquisas, você ia contabilizar a quantidade de mensagens aí que você ia receber de pessoas que iam dizer que a prisão dele foi meramente política. Porque você prender alguém com alto índice de pesquisa próximo de uma campanha eleitoral, as pessoas dificilmente vão acreditar que ele cometeu algum ilícito. A leitura é sempre política. Então, eu acho que cabia ao judiciário, nesse caso, ter julgado ou condenado o ex-presidente Lula o ano passado. Tinha todos os elementos para agilizar isso aí. Agora, você pegar alguém num país continental que tem 30% no universo de alguns milhões de votos, e você condenar ele durante o período eleitoral, você vê que a gente começa hoje, Mário, o período de campanha intrapartidária, que são 15 dias que antecedem as convenções. A gente está em período já de campanha. Os candidatos podem fazer campanha para dentro dos seus partidos. Aí você cria aquele imbróglio o dia de ontem, o que é que vai acontecer? Uma reação das pessoas acharem que estão querendo ceifar a presença de um candidato na eleição. As pessoas não vão entender o processo jurídico, por mais perfeito que seja. Então eu acho que o judiciário prestou um desserviço com a condenação de um presidente popular no ano eleitoral, no período eleitoral. Eu acho que deveria ter feito isso, ou a cautela deveria ter feito isso, ou sei lá, a agilidade do processo, para que fizesse isso num período não eleitoral. Mas ele não foi condenado ano passado? Veja, esses atos de prisão dele foram realizados esse ano. A prisão dele foi realizada esse ano. Tem razão. Janeiro, isso estava... Em janeiro, 24. A gente estava em cima. Isso era para ter sido feito, Mário, bem antes. Eu digo a você, esqueça agora, vamos esquecer mas agora a gente já Lula. Viu aqui, vamos esquecer de Lula. Também gente condenada aqui, se existe um decreto de prisão agora, para um decreto de prisão para o governador Paulo Câmara, para Marília Reis, uma condenação agora para Armando Monteiro, uma condenação para Bolsonaro, uma condenação agora, que saísse agora, dificilmente as pessoas vão fazer uma leitura que aquilo é uma condenação jurídica. Dificilmente. Aí, eu acho que faltou essa sensibilidade ao judiciário para esses peculiares casos que envolvem um processo político brasileiro. Olha, mais mensagens aqui, a Raquel do Jardim Boa Vista. Agora o povo está muito politizado. Pelas mensagens que a gente vai lendo aqui. A Raquel, boa tarde, Mário, um abraço a todos. Olha, na minha opinião, está existindo parte na política, uma parte que a gente engula o Lula e a outra o Bolsonaro. Eu não fico com nenhum dos dois, pois eu não acredito em nenhum dos dois. A mensagem da Raquel aqui. Já o Nildo Taxista, boa tarde, Mário, convidados. Lula foi julgado e condenado. Sérgio Moro procurou orientação com o próprio presidente do TRF4 e o próprio falou que o desembargador substituto não teria competência para emitir alvará nenhum. Parabéns, Sérgio Moro, barrou o golpe do PT. A mensagem do Nildo. Aqui o professor Carlão Costa. Boa tarde, amigos. O PT foi muito inteligente e armou todo o circo de forma pensada. O PT sabia que Lula não iria ser solto, mas como a mídia nunca mais tinha falado em Lula, eles arranjaram um meio de fazer esse grande marketing e conseguiram ainda fazer com que o povo ficasse mais desconfiado do Poder Judiciário. Abraços do Carlão Costa, que manda mensagem aqui. Boa tarde, amigos da Globo FM. Sim, Lula vai ser solto. Infelizmente, na opinião do ouvinte aqui,
pois a lei no Brasil não funciona, pois condenado e preso vai ser solto. Em um país sério isso não acontece. O exemplo na Coreia do Sul é o Carlos José do Centro que manda mensagem. E aqui temos um áudio do Ricardo Martins, que está falando aqui numa nota que o desembargador deu lá, né? O desembargador que até ontem ninguém sabia quem era. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Mário. Eu olhando aqui as notícias, aí tem um site aqui, o 247 Brasil, não sei se vocês confirmam. Carmen Lúcia soltou uma nota pelo STF, disse que houve quebra de hierarquia, que Sérgio Moro não era para ter se pronunciado. Então, se a presidente do Supremo diz uma coisa dessa, que houve quebra de hierarquia, qual é a punição então para Sérgio Moro? O que é que pode acontecer com ele? Porque alguns advogados entraram com um pedido de prisão. Se fosse eu, cidadão comum, e eu não fosse intimado e não comparecesse ao fórum, a viatura ia me buscar em casa. E aí, o que é que vai acontecer com o Sérgio Moro? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ô, Ricardo, 2 mais 4 mais 7 dá 13. Só é você somar, procura outras fontes, né? Se você não concorda, por exemplo, com outras fontes que o PT critica, mas procura algo mais, né? A Carmen Lúcia não disse isso na nota dela, não. Enfim, mas isso é uma interpretação, né, Marco? Que se dá ao que a Carmen Lúcia escreveu, mas não desse jeito. Né? A nota dela me pareceu ainda mais genérica. Eu não entendi nada daquela nota dela. Foi bem genérica e não necessariamente... Agora, ela foi tão aberta que você pode interpretar tanto a favor de um lado como do outro. Né? Ela tentou evitar... ela teve que dar a nota, mas ao mesmo tempo você nota que da nota você extrai o que você quiser. É verdade. Né? Até o Tiago Lira aqui diz, Ricardo, procura outra fonte, esse Brasil 247... igual a Carta Capital, enfim. E o Jason pergunta se o Moro pode sofrer alguma punição, já que pediram a prisão ontem do Moro, não foi? Foi, e encaminharam ao CNJ também, né? Um procedimento contra ele, também agora contra o Favreto, também agora... se vão encaminhar ou não, porque essas notícias aparecem, Mário, mas a gente só conseguiria confirmá-la depois do procedimento instaurado lá no CNJ e divulgado. Então, no final das contas, é muito mais arma de propaganda política, né, contra os adversários do que necessariamente real. E isso é uma das coisas que a gente vai ver muito na eleição. Fulano fulano tem processos contra ele. E isso já vai tentar minar a credibilidade dos candidatos. Vamos ver muito isso nas eleições, né? Então, por isso que eu acho que isso é um grande ensaio. Que está ocorrendo agora nesse momento, ontem especificamente, é um grande ensaio, porque a gente vai acabar vendo nas eleições. Essa polarização interessa muito, aí talvez o ouvinte precisa ser alertado, a polarização do jeito que ela está sendo construída interessa muito a alguns, né? A ideia de causa, a ideia de ordem é muito favorável a algumas narrativas, e isso vai contaminar o processo eleitoral, com certeza, porque já é um processo quente por natureza, né? Mas ao mesmo tempo é preciso que as pessoas tenham muito sangue frio, como alguém disse, mas principalmente um senso crítico aguçado. Gente, você pode concordar, pode discordar, mas é preciso perceber que depois da eleição ainda vai ter um país, né? Ainda precisa, nós não vamos, não é até tudo ou nada. Alguém vai ganhar, e como diz a Dilma, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Né? Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Ou todos vão perder, como ela diz. Né? Nesse caso é verdadeiro. É verdade. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, porque aí vai ter que ter paciência com quem vencer a eleição, para não ficar nessa onda de tudo contra, tudo a favor, enfim. Olha, aqui o Fábio Gustavo no Facebook, percebe-se bem quantas pessoas se envolvem politicamente no caso Lula. Se o juiz Moro mantém preso, tem gente que comemora e tem gente que acha ruim. Por outro lado, se o desembargador o manda soltar, tem gente que gosta, gente que não gosta. Grande abraço ao professor Marco, é o Fábio do bairro Petrópolis. A Amanda Salles está por aqui. A Ananda Salles, alô Ananda, fazendo bom debate, parabenizando vocês. Aqui também o Rubens Belo. A questão não é gostar ou não, a questão é que Lula é um condenado como qualquer outro, teve direito a ampla defesa, perdeu em todas as instâncias que recorreu. Querem soltar um condenado por amor a quem? Sem falar que ainda tem mais processos contra ele. Querem desmoralizar a justiça. O Marcelo Silva também está aqui. O Manuel. O STF tem que acabar com essa novela petista. O Marcelo disse que ele não era um político, era um ex-político. Não sei quem está... Tem um dos ouvintes que lembrou uma coisa, Mário. O Eduardo Cunha recebeu também, acho que do STF, do Marco Aurélio, né, acho que uma liminar
para soltura dele. Mas ele, claro que ele continua preso porque ele tinha outros processos. O Lula tivesse ocorrido, porque ele tem outros processos lá, tivesse ocorrido uma condenação do Lula, nada disso teria ocorrido dessa maneira, já houvesse uma segunda condenação. Mas também, isso explica o seguinte também, como essa disputa politizada caminha para dentro da justiça e como, no final das contas, a justiça perde, Mário. A justiça vive da sua credibilidade, né, e é um aparelho de Estado fundamental para a democracia. E ela perde quando a disputa politizada vem para seus prédios e se instala lá dentro. É verdade. Aqui um abraço para a Raquel, para o Nildo, para o Jason, para o Carlão Costa, para o Pedro Almeida, meu amigo Pedro Carlos Almeida, também para o Tiago Lima, para o Matheus Freitas. Alô, Matheus, lá na Prefeitura de Caruaru, para aqui o Rômulo Oliveira, o Júnior Minar, Jefferson Luiz, Anderson Corrêa, tá me dando um abraço para o Marcílio, José Cícero, a Tânia Bartol, né, o Jesse de Carre, Luiz Carlos Anamacro, Abdias Félix também, Alex Monteiro, Paulo Henrique, Amanda, Ricardo Henrique também, meu amigo Ricardo Henrique, um abraço. Cadu Oliveira, o pessoal da rede, tudinho aqui participando, viu, Marcílio? Oscar Mariano, Adjá Soares, Cadu, né, o Fábio, Ed Lira, Diogo Reina, o Rubens, também o Paulo, Alberes Silva, professor Alberes, um grande abraço, Robson Gomes, olha, gente demais participando aqui com a gente. Professor Marco Aurélio, obrigado pela participação aqui, um grande abraço. Eu que agradeço, queria mandar um abraço para o Gibson, foi meu aluno na faculdade, uma pessoa muito boa e ao mesmo tempo um cara muito inteligente também, servidor da Universidade Federal de Pernambuco. E também dizer a todos o seguinte, no final das contas, acho que começou a eleição, né? Gritaram guerreou, como a gente era criança, Mário, a gente ia brincar, gritava guerreou, né? Nas brincadeiras. Para começar, então guerreou. Começou a eleição oficialmente no Brasil, desde ontem, no sentido da população estar colocada dentro, inserida. No final das contas, Mário, vamos precisar de muito sangue frio, mas ao mesmo tempo acredito muito no povo brasileiro. No final das contas, espero que a campanha vai ser suja, mas de um modo geral que nós, como povo, né, possamos refletir, escolher. Temos agora uns 3 meses, né, até a eleição, mas acho que chegou a hora de pensar, refletir e tem mais. Não precisamos decidir agora nada, né? Precisamos mesmo realmente olhar os candidatos, tem campanha para isso, né? A lei eleitoral permite isso. E espero que a gente, no final, sim, tome as melhores decisões possíveis. Marcílio, valeu mais uma vez, obrigado. Viu? Mário, eu que agradeço. Estava observando algumas análises, ouvindo quem é da área. As últimas pesquisas, elas só são repetidas, foram repetidas os números porque não existia nenhum fato novo, né? Por isso que estavam até parando de analisar a pesquisa. Então, e a gente está há pouco tempo das eleições, né? A gente só tem o mês de julho, agosto, setembro, aí 90 dias para eleger o novo presidente do Brasil. Claro, se ele não for no primeiro turno. E ontem teve um fato novo. Não sei se isso vai refletir nas próximas pesquisas. É o único fato concreto que pode ser bom ou ruim para quem quer que seja, né? Não sei se isso mudou a cabeça das pessoas para quem quer que seja. Com certeza vai ter essa pergunta na próxima pesquisa. Você acha que Lula deveria ter sido solto? Mas se isso vai influenciar no resultado, se ele vai aumentar, se ele vai cair, ou quem é que vai se beneficiar ou não. Pelo menos até o momento não há nenhum outro fato fora isso que altere o resultado das pesquisas. E aí a gente vai ter aí pouco tempo de campanha para ver se essas pessoas conseguem sair aí dessa estagnação que está os números que estão sempre se mantendo. Mas eu que agradeço, Mário, e também sempre bom aprender aqui com o professor Marco Aurélio, e um grande abraço a todos. Muito bem, valeu galera, um abraço para o Pablo Patriota que chegou por aqui também participando agora no finalzinho, aos 48 do segundo tempo. Olha, daqui a pouco eu posto o vídeo da entrevista no YouTube e também lá no blog para você que perdeu o debate conferir. Vem aí a formação de rede com a CBN Recife, a Globo FM é a emissora do Grupo Nordeste de Comunicação, a gerência de Eri Santos, a direção executiva de William Souza e eu volto amanhã às 7 da manhã no Jornal das 7. Grande abraço para todo mundo, fique com Deus, beijo no coração. Panorama Globo FM. Oferecimento Sismuc Regional.